Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que acabou de divulgar os seus números referentes ao ano de 2023. É uma das empresas que é referência dentro da economia nacional. Estamos falando aqui da Marfrig Global Foods SA, ou a Marfrig simplesmente, que já passou aqui pelo canal. Estamos atualizando as informações, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos. E quem solicitou a Marfrig foi Kellen Alvin. Ô Kellen, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sugestão. Também meu amigo Wagner Ricardo, grande Wagner, também presença marcante aqui no canal Silas de Grafia. E o Elson de Brito e Silva também sugerindo a Marfrig, a quem eu mando meu grande abraço. Muito bom ter você conosco, é muito bom ter todos vocês conosco. E caso queira outras empresas, é muito simples, basta entrar aqui, ó. Canal Silas de Grafia, manda a sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E ao falar em construir e repartir conhecimentos, no dia 22 de abril estaremos realizando o nosso curso de análise de balanços para investimentos. Afinal de contas, investimentos é uma coisa, aposta é outra. E quando se trata de investimentos, há uma necessidade de estudo, de pesquisa e, naturalmente, de conhecimento para escolher as melhores empresas nas quais investir. E a ferramenta adequada para você fazer todo esse processo é a análise de balanços. É através da análise de balanços que nós vamos identificar se uma empresa está bem ou não, se vale a pena, se não vale a pena, uma determinada empresa, para fazer investimento sempre com consciência, sempre sabendo o que está sendo feito. E você pode aprender a análise de balanço de uma forma muito rápida, simples e didática, em 3 horas de curso ao vivo, aqui numa sala de aula virtual, onde estaremos juntos falando sobre análise de balanço, explicando como que nós extraímos as informações, o planilhamento, a interpretação, a leitura dos números para poder identificar como que está a situação econômica e financeira de uma empresa. E, naturalmente, também todos os indicadores fundamentalistas básicos para a gente poder verificar se uma empresa está cara ou barata num determinado momento. E tudo isso você pode aprender com todo o material de apoio, as planilhas que serão encaminhadas para você e com custo muito baixinho, apenas R$50, apenas R$50 para você aprender análise de balanços. Então não perca essa oportunidade. Manda uma mensagem aqui, ó, nesse WhatsApp que eu já deixo uma vaguinha reservada para você e lhe encaminho a ficha de inscrição. Então, estarei esperando vocês no dia 22 de abril, das 19 às 22 horas. Mas falando um pouquinho da Marfrig, a Marfrig tem uma história maravilhosa. Eu já contei, não me canso de recontar essa história, porque história bonita tem que ser recontada mesmo. E ela começa através de um garoto, Marcos Molina. Marcos Molina, lá no ano de 1986, ajudava o seu pai num pequeno açougue que eles tinham lá em Mogi Guaçu, interior ali de São Paulo. E aí, na sequência, ele começou, com o lado empreendedor, ele mesmo a fazer venda também dos miúdos, né, ali para a Redondeza. E daí, na sequência, ele já passa a vender também miúdos na cidade de Campinas. Aí chega num determinado momento que ele se muda para São Paulo e adquire ali a renda, um entreposto de um frigorífico na cidade de São Paulo. E a partir dali ele passa a vender carnes nobres para diversos restaurantes, churrascarias, e a partir dali começa o crescimento do Marcos Molina. O Marcos Molina sempre auxiliado pela sua esposa sempre junto com ele ali, auxiliando na escolha dos lugares, nas aquisições que foram sendo feitas na sequência, sempre a participação da Márcia Molina junto com o Marcos Molina. Bom, na sequência daí o que acontece? Nesse crescimento todo, aí já no ano de 2000, eles passam a utilizar o nome de Marfrig. A partir desse momento, aí a empresa passa a ser denominada Marfrig e já também arrenda um frigorífico Santa Marina em Bataguaçu, em Mato Grosso do Sul. Nesse processo de arrendamento vai avançando cada vez mais e no ano de 2003 também arrenda mais um frigorífico, o Tangará da Serra, em Mato Grosso. Já em 2004 também arrenda mais um frigorífico, que é o frigorífico Amambaí, também no Mato Grosso. No ano de 2006 aí faz uma captação de recursos através de fundos de investimentos para ampliar a sua capacidade de aquisições e aí vai adquirindo outros frigoríficos na sequência da sua trajetória. Nesse crescimento todo, também já em 2007 faz o IPO e aí se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e com esses recursos avança agora para outros países, para a Argentina, para o Chile, para o Uruguai e segue adquirindo diversos outros frigoríficos aqui no Brasil e também na América Latina.
Chega no ano de 2007 ainda, já passa a trabalhar também com suínos. No ano de 2008, também aí adquire mais uma empresa forte no mercado na época, que era da Granja, para trabalhar no setor agora de aves. Né? Só que na sequência depois acaba se desfazendo desse setor. Até porque também em 2009 adquire também a Seara. A Seara também chegou num determinado momento que pertenceu à Marfrig, que depois daí foi vendida para se concentrar em bovinos. Também em 2010 faz uma aquisição fora do Brasil, a Keystone Foods, que depois acabou também sendo revendida. E aí na sequência, agora o salto, né, da Marfrig foi mais recentemente, agora em 2021, quando ele adquire, na época lá, 31% da BRF. Hoje a participação passa dos 33%. Então hoje a Marfrig é a controladora da BRF, Sadia e Perdigão. E aí, dentro desse segmento agora, com carnes já processadas, carne com valor mais agregado, a empresa, agora no ano de 2023, vende diversas unidades de frigorífico e de abate para o frigorífico Minerva, para a Minerva, que inclusive já foi analisada aqui no canal, e fortalecendo cada vez mais sua participação nas carnes já processadas. E aí, então, hoje, para entender como é que está a situação econômica e financeira da Marfrig, trazemos para vocês aqui os balanços de 2020, 21, 22 e do ano de 2023. E através dos números vamos entender como que está a situação econômica e financeira da Marfrig. Para conhecer a Marfrig, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Marfrig Global Foods S.A., trazendo aqui toda uma base histórica desde o ano de 2020. Vamos acompanhar ano a ano tudo que vem acontecendo com a empresa ao longo de todo esse período aqui. Lá no ano de 2020, a Marfrig era uma empresa de 39 bilhões de reais, que a gente vê aqui no ativo, o ativo que é o conjunto de bens e direitos, todo o patrimônio da empresa, totalizava lá em 2020 39 bilhões de reais. E desse valor aqui, 8 bilhões é toda a parte de estrutura de funcionamento da empresa, máquinas, equipamentos, barracões, instalações, enfim, tudo aquilo que é necessário para o funcionamento da empresa. E no intangível, o que nós temos aqui como valor preponderante é os ágios, né, nas diversas aquisições que a empresa veio fazendo ao longo da sua existência. Nessa parte de cima, no ativo circulante, é o capital de giro, os recursos que ela usa no seu dia a dia ali para fazer a sua movimentação. E lá em 2020 era de 18 bilhões 419 milhões, equivalente a 46,6% de todo o patrimônio da empresa. Nesse ano, a Marfrig tinha em caixa 11 bilhões de reais, 29,8% da Marfrig era dinheiro. 2 bilhões 513 em contas a receber e os estoques 2 bilhões 851 milhões de reais. Já nos outros créditos aqui, a maior parte aqui refere-se a tributos a recuperar, assim como também no realizável a longo prazo, a maior parte desse valor aqui são tributos a recuperar. Mas enfim, do que a empresa vive mesmo é de caixa, duplicado a receber e estoques. Já em 2021, a Marfrig pula para 48 bilhões de reais. E quando ela pula para 48 bilhões de reais, aí tem aqui um aumento no capital de giro que vai para 19 bilhões, porém o peso fica um pouquinho menor, 40,7%, diminui o volume de dinheiro em caixa para 8 bilhões e 400, em compensação, o aumento no contas a receber para 3 bilhões e 800 e o aumento nos estoques para 4 bilhões e 300. E aí já percebe-se aqui que no imobilizado existem mais investimentos feitos em máquinas, equipamentos e na estrutura de funcionamento da empresa. Já no ano de 2022, nós temos aqui agora a aquisição da BRF. Então, todas as unidades da BRF, que agora fazem parte também aqui da Marfrig, totalizando 136 bilhões de reais. A Marfrig, só para exemplificar, só para citar, é como se fosse uma holding da BRF. Então ela tem aqui 136 bilhões de reais. E com essa entrada da BRF, todo o patrimônio da BRF passa a fazer parte aqui também no balanço da Marfrig, já que ela age como uma holding. E aí toda a parte do intangível também da BRF também vem para dentro do balanço da Marfrig. E aí nós temos aqui também um capital de giro que pula de 19 para 50 bilhões de reais. E agora a posição de caixa 22 bilhões de reais. Por quê? Porque aqui tem o caixa da BRF também. O contas a receber da BRF também aqui dentro, 6 bilhões 727 e 12 bilhões os estoques.
E nesse ano de 2022, nesses outros créditos, além do tributos a recuperar, também já aparece aqui os ativos destinados à venda, né? Sendo que depois, no ano de 2023, uma parte desses ativos realmente foi vendido, que é justamente diversos frigoríficos de abate que foram vendidos para o Grupo Minerva. No ano de 2023, a Marfrig dá uma encolhida, ela vem aqui para 130 bilhões de reais. E desses 130 bilhões de reais, apesar dessa queda, o capital de giro melhora, ele vai para 52 bilhões e 100. O caixa praticamente mantém aqui, 21 bilhões e 800, 7 bilhões e 200 enquanto vocês receber, e 10 bilhões são os estoques da Marfrig e BRF, naturalmente, no ano de 2023. E nesses outros créditos aqui, ainda temos a presença forte de ativos destinados à venda, ainda tem mais ativos que a Marfrig irá vender na sequência. Já olhando na parte de passivo, nós vamos ver o que? O endividamento da empresa. E esse endividamento ele é composto por dívidas de curto prazo no passivo circulante, dívidas de longo prazo no passivo não circulante, e a somatória das duas dívidas é o total do endividamento, que lá em 2020, a dívida total da Marfrig era de 35 bilhões e 900, 91,1%. Quer dizer, de todo o patrimônio 39.500, a empresa devia 35.900, devia 91,1% de tudo aquilo que ela tinha. E trabalhava com capital próprio de apenas 8,9%. No ano de 2021, a dívida sobe nominalmente para 42 bilhões de reais, porém o peso dela fica menor, 88,4%. Quando traz para dentro de si a BRF, aí consequentemente traz o endividamento também da BRF, aí ela passa a ter 109 bilhões de dívida, o equivalente a 80,6% do seu patrimônio. A maior parte da dívida sempre aqui, no longo prazo. Fecha 2023 agora com uma dívida caindo para 106 bilhões de reais, com 81%. Então, quando nós observamos aqui essa queda aqui do tamanho da empresa de 136 para 130, o que a empresa fez nesse ano aqui? Também aproveitou para reduzir a sua dívida. Apesar da redução no valor nominal, o peso da dívida é um pouquinho maior, 81%, em relação a todo o patrimônio da empresa. Olhando agora os resultados produzidos pela Marfrig ao longo desse período, lá em 2020, um faturamento de 67 bilhões. Em 2021, 85 bilhões. Com a entrada da BRF, 125 bilhões. Em 2023, 132 bilhões de reais. Então, o faturamento que vem numa crescente, principalmente em função da BRF. Lucro, 4 bilhões e meio é o lucro lá em 2020. 6 bilhões e 600 em 2021. Já no ano de 2022, aí ela tem aqui o resultado de operações descontinuadas negativo, fazendo com que o lucro ainda fechasse em 2 bilhões e 700. E nesse ano de 2023, a Marfrig fecha com prejuízo, 3 bilhões 621 milhões de reais de prejuízo. Naturalmente, que ao observarmos a razão desse prejuízo, vamos ver aqui, o custo, que era 82, 79, até porque também carne acaba sendo uma commodity, 86,9, e agora o custo vai para 89,9%. Então, esse aumento de custo reduz a margem, consequentemente, reduz o lucro. Fora isso, nós tivemos aqui também a despesa operacional, que é a despesa administrativa, a despesa comercial, as demais despesas que não sejam relacionadas à produção, 5,7, 5,4, 5,8, e esse ano ela dispara, vai para 9,3%. Né? Então, com esse aumento de despesa operacional, com esse aumento de custos, aí fazem com que a empresa acabe fechando com prejuízo e com uma margem negativa. Aproveitando já, vamos trazer aqui para vocês esse quadrinho que eu apresento aqui, trimestre por trimestre, o que aconteceu em 2023. No primeiro trimestre, 31 bi de faturamento e 1 bi e 500 de prejuízo. No segundo tri, 32 bi de faturamento e 1.820 de prejuízo. No terceiro tri, 34 bi 695 de faturamento e um prejuízo de 379 milhões de reais. E agora, no quarto trimestre, 33 bilhões de faturamento, e aí ela passa a dar um lucro aqui de 147 milhões de reais. Portanto, o período complicado da empresa foi justamente o primeiro e segundo trimestre, principalmente de 2023, que causou esse prejuízo enorme, e agora o prejuízo ele cai no terceiro trimestre e já reverte no quarto trimestre, o que animou o mercado justamente num sinal que a empresa está revertendo, né, a situação de prejuízo. Bom, olhando de perto também agora a situação financeira da empresa, nesse quadro que eu trago para vocês,
A liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Saindo ali da liquidez geral, com 0,65 em 2020, vai para 0,71, cai para 0,58, sobe um pouquinho para 0,62. Para cada R$1 de dívida que a Marfrig terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 62 centavos. Quer dizer, não tem recursos para fazer frente a toda a sua dívida, mas como a maior parte da dívida é de longo prazo, então nós vamos olhar a liquidez corrente, que é o gráfico ao lado ali, que sai com 1,33, cai para 1,14, sobe para 1,25 e permanece estável com 1,24. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Marfrig dispõe de R$1,24. Paga e sobra ali um pouquinho, tranquilo, a situação financeira da empresa. Não é uma empresa que trabalha com uma grande folga financeira, mas não tem problemas financeiros. Já o endividamento nesse quadro aqui, nós vamos ver aqui o tamanho e o comportamento da dívida. E a dívida sai com 91,1, cai para 88,4, cai para 80,6 e praticamente estável ali com 81% nesse ano de 2023. Já nesse quadro aqui, temos ali 3 indicadores relacionados à rentabilidade, a começar pela margem líquida, que é o que a empresa ganha em relação àquilo que ela vende. No ano de 2020, de tudo aquilo que ela vendia, sobrava líquido e limpo para ela 6,7%. No ano de 2021, 7,8%. Em 2022, essa margem cai para 2,2%. E agora, nesse ano, em função do prejuízo, ela operou com uma margem negativa de 2,7%. De tudo aquilo que ela vendia, ela perdia 2,7%. A rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio, nos mostra ali qual é o retorno que tem sobre aquilo que foi investido no seu patrimônio. 11,5% em 2020, 13,8% em 2021, 2% em 2022 e esse ano 2,8% negativo em função do prejuízo. O terceiro gráfico que nós temos ali à direita é o ganho dos acionistas. Olha só, a rentabilidade do PL, veja que a coluna vai lá para cima, né? 129%. Mas por quê? Porque, na verdade, lá em 2020, a empresa fecha com um lucro de 4.500 quando ela tinha um patrimônio líquido, capital dos sócios, acionistas, de 3,5 bilhões. Então, quer dizer, o lucro foi maior do que o patrimônio líquido existente naquela época lá. E aí, consequentemente, gerou um ganho para os acionistas de 129%, o mesmo ocorrendo em 2021 com 119%. Já em 2022, aí até com a entrada da BRF, com isso o patrimônio líquido ficou maior, e aí nós tivemos uma queda no lucro, a rentabilidade do acionista foi de 10,5%. E esse ano, em função do prejuízo, houve uma perda para os acionistas de 14,5%. Olhando agora, já que estamos falando em acionistas, nesse quadro aqui eu trago alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Marfrig vale patrimonialmente R$ 8,19. Porém, o valor de mercado, para você comprar uma ação da Marfrig, você vai pagar R$ 10,31. Portanto, você vai pagar um valor superior àquilo que ela efetivamente vale em termos de patrimônio. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,26, quer dizer, há um ágio na venda das ações da Marfrig de 26%. Lucro por ação, em função do prejuízo gerado nesse ano de 2023, está entre parênteses ali, é um prejuízo por ação de 1,63. E aí, consequentemente, a rentabilidade também acaba sendo negativa, 15,81. Não houveram dividendos em 2023, então a empresa não distribuiu dividendos, assim como a relação preço/lucro, não há como se calcular visto não ter lucro, então precisa ter o lucro para determinar quanto tempo que os acionistas vão ter de retorno através desses lucros gerados. Free float, 45,81% das ações circulam livremente no mercado fora da mão dos acionistas, lembrando que os acionistas são justamente a família Molina, tanto através do seu fundo de investimento da própria família, como também das pessoas físicas, em especial do Marcos Molina. E o tag along é de 100%, quer dizer, se a Marfrig for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Também nesse gráfico aqui, extraído do Google, vamos ver aqui o comportamento do valor das ações da Marfrig nos últimos 5 anos. Lá em 2019, as ações eram comercializadas ali na faixa de R$ 6,90. Chegando ali já no final de 2019, ela dá um salto, ela vai para praticamente R$ 11,00. E aí, quando começa 2020, ela vai até R$ 13,90, cai com a pandemia, chegando ali a R$ 8,00.
e aí daí já na sequência ela se recupera e volta a trabalhar no patamar de R$ 12, depois já passa para um patamar de R$ 13 em 2021. Durante 2021 ela dispara, atinge seu maior valor ali, chegando a bater em R$ 26, R$ 27, só que não suporta, né? Não se mantém nesse patamar e começa todo o processo de queda que você vai vendo ao longo de 2022, entra 2023, ela fica trabalhando num patamar bem baixo ali na faixa de R$ 7,20 e agora em 2024 sobe um degrauzinho ali e já começa a trabalhar na faixa de R$ 9 a R$ 10. Tanto é que na data da gravação desse vídeo, a cotação da Marfrig estava ali na faixa de R$ 10,31. Então por aqui você vê quando que as ações da Marfrig tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Marfrig S.A. Então, mais uma empresa analisada, a Marfrig agora. Você já sabe toda a história do Marcos Molina, da sua esposa da Márcia Molina, né? Todo esse crescimento, que não só no Brasil, como fora do Brasil, também tem uma presença marcante fora do Brasil, nos Estados Unidos, principalmente uma presença muito forte da Marfrig, e é um orgulho, né? Nós temos uma empresa brasileira se destacando também dentro do mercado internacional. E uma empresa brasileira que, justamente como a gente contou, começa de um garoto que fica ajudando o pai e depois, né, na sequência, sai vendendo os miúdos, né, dos cortes ali do açougue, sai vendendo e aí começa todo esse empreendimento que é a Marfrig e que, naturalmente, é uma empresa que é geradora de empregos, é uma empresa geradora de renda, de desenvolvimento, e aí a gente fica aqui sempre na expectativa e na torcida pelo sucesso da empresa. Por quê? Se as empresas vão bem, para quem investe em ações, comprou ação acreditando no crescimento da empresa, então é justo que tenha retorno através do crescimento dessas empresas. E o canal Silas Negro se propõe justamente a isso, a mostrar para vocês o que é cada empresa, de onde ela vem, para onde ela vai, quem está por trás dessa empresa, mas principalmente mostrar como que está a situação da empresa através dessa ferramenta, análise de balanços, né? Então, ali, através de todo esse trabalho, a gente procura passar informações com credibilidade para vocês, para poderem tomar decisões sempre mais acertadas. Claro que, além das informações aqui do canal, você vai buscar outras informações para completar o seu processo de decisão, se vale a pena ou se não vale a pena investir numa empresa. Mas o importante é sempre isso. Investir com consciência, investir com sabedoria, não fazer apostas, mas fazer investimentos, porque através dos investimentos é que você vai conseguir construir o seu patrimônio esse que lá na frente vai lhe proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.